Boa noite a todos os presentes. Eu sou Luciana Leg, diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando todos os nossos diretores. Seguiremos nessa noite com mais uma atividade preparada pelo Conselho para a Semana do Uso Racional de Medicamentos, com o tema deste ano, Eu Compartilho Saúde. O tema dessa noite é o impacto da tecnologia no uso racional de medicamentos, cujo objetivo é contextualizar o efeito da informatização sobre as políticas públicas para o acesso aos medicamentos e as estratégias de enfrentamento da judicialização em saúde. Também serão apresentadas as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento e aplicação de tecnologias voltadas ao cuidado farmacêutico, além de avaliar o uso de tecnologias leves como geradoras de satisfação em usuários e o impacto da fragmentação dos sistemas. Nessa noite, contaremos com as contribuições do farmacêutico Leonel Almeida, especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, e hoje coordena a assistência farmacêutica de Porto Alegre. E para ajudar a discorrer sobre o tema, também teremos a participação do farmacêutico clínico Rodrigo Pinto, que trabalha em Sapucaia. Agradeço a todos pela presença nesta noite, especialmente aos farmacêuticos Leonel e Rodrigo, que sempre são nossos parceiros e sempre trazem muitas informações e aprendizado quando participam dos nossos eventos, por aceitarem compartilhar os seus conhecimentos conosco mais uma vez. Antes de iniciarmos esse evento, eu gostaria de fazer alguns comunicados para que ele seja produtivo para todos. Então, eu solicito aos participantes que coloquem os seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar os seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, vamos abrir para questionamentos. E para organizar as falas, após o pedido da palestrante ou do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. A gente vai seguir a ordem da inscrição no chat para abordar as questões. Então, eu desejo a todos um excelente evento. E a palavra está contigo, Leonel. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente compartilhar o trabalho, o que a gente faz todos os dias e também aquilo que a gente está vendo como futuro para a nossa profissão. Agradecer o convite um pouco inusitado para o Rodrigo, assim, eu tenho acompanhado há bastante tempo já o que ele tem feito e acho muito importante poder compartilhar coisas que são pé no chão, que dá para todo mundo poder aplicar no seu dia a dia, e acho que ele vai trazer algo para todos nós que é muito importante, assim, que é a tecnologia está aí, ela está com acesso a todos e ela é muito importante para todo mundo. Mas o nosso dia a dia é fundamental para isso. Eu sou pai de uma pequena com 1 ano e 9 meses, então se vocês ouvirem ruídos de pai ao fundo, isso é normal, faz parte da vida de todo mundo. Tá? Então vamos começar para não perder tempo aqui e poder otimizar o tempo de todo mundo. A ideia é que eu faça uma apresentação inicial do que a gente tem como resultado da informatização de sistemas e também das diferentes estratégias que existem na literatura quanto à implementação de tecnologias. E, em seguida, o Rodrigo também vai trazer a sua aplicação prática e mais direta em relação ao uso de tecnologias leves, tá bem? Então, vamos lá e que seja de bom proveito a todo mundo, tá bem? Só vou confirmar se está todo mundo me enxergando. Sim. E todo mundo enxerga a tela, né? Sim. Obrigado, Chay, por confirmar. Bom, então hoje a ementa é contextualizar o impacto da informatização sobre as políticas públicas, num segundo momento, a estratégia de enfrentamento à judicialização e, obviamente, compartilhar com vocês experiências bem-sucedidas no desenvolvimento da aplicação da tecnologia, principalmente tentando abordar o uso da tecnologia leve como geradora de satisfação dos usuários das farmácias,
e, obviamente, o impacto da fragmentação dos sistemas de saúde, tá? Eu acho que é importante a gente abordar primeiro qual é o conceito de uso racional de medicamentos. Esse o conceito é o que o Ministério da Saúde traz, que ele traz um contexto importante que o uso racional de medicamentos está ligado a dar acesso aos pacientes aos medicamentos que realmente reflitam suas condições clínicas, nas doses adequadas e no período adequado, e que haja um impacto para a comunidade, para que esse medicamento que está descrito para uma condição clínica específica, numa dose adequada, no período adequado, seja também ao menor custo para a comunidade. Então, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, a gente não está falando só do indivíduo, mas também dele inserido numa comunidade. E isso é importante para a gente entender qual é o papel da tecnologia. E é importante a gente contextualizar a principal classificação que existe na literatura quanto à tecnologia, que é uma classificação do Menry, de 1997, que coloca que a tecnologia pode ser classificada em 3 grandes grupos, que vão falar que as tecnologias duras são aquelas que falam do uso de equipamentos tecnológicos, que envolve, obviamente, máquinas, normas e a reestruturação das estruturas organizacionais. Tecnologias leves e duras, que trazem saberes bem estruturados, que acabam operando e modificando os processos do trabalho em saúde, que vão desde a questão clínica até a clínica psicanalítica, a epidemiologia e diversos outros saberes bem estruturados que estão ali para desenvolver os processos de trabalho e, obviamente, o uso de tecnologias leves, que são as chamadas tecnologias de relações, que vão falar e que vão produzir o vínculo entre o profissional de saúde e as pessoas, uma autonomização, um acolhimento e uma gestão de como uma forma de governar esses processos de trabalho. Obviamente, gente, é importante a gente deixar claro que o cuidado em saúde ele é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias, mas também da articulação dos profissionais e dos ambientes em um determinado tempo e espaço, que tenta, na verdade, ser o mais adequado possível às necessidades de cada pessoa. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de cuidado em saúde, obviamente, a gente está falando de acesso a tecnologias em saúde, mas que isso tem que estar articulado com diferentes profissionais ao longo de uma rede de atenção, ou seja, nos diferentes serviços de saúde, e que isso possa estar sendo estruturado da maneira mais adequada possível. Então, é importante a gente entender onde entram os serviços farmacêuticos dentro da história da doença de uma pessoa. Que, obviamente, existem necessidades de saúde que vão desde o período pré-patológico até mesmo ao acesso a tempo a um diagnóstico, e, obviamente, é um período que é patológico, de monitoramento e de controle de uma doença. A todos esses períodos, há serviços farmacêuticos que devem ser estruturados para dar uma trajetória do paciente ao longo da sua vida, e que possam dar a ele não só um rastreamento em saúde adequado, educação em saúde adequada, quando a gente fala da prevenção primária, mas principalmente que a tempo esse paciente possa ter acesso ao diagnóstico, quando tiver esse diagnóstico, acesso a uma prescrição, que ele possa chegar à farmácia e tenha acesso aos medicamentos através da dispensação, e que há uma série de serviços farmacêuticos ligados a esse monitoramento numa chamada prevenção secundária. Então, existe uma lógica em que o farmacêutico e a farmácia estão inseridos ao longo de toda essa trajetória, e que isso não pode estar dissociado do atendimento em saúde. Para isso, a gente precisa entender o impacto das tecnologias nos diferentes processos de trabalho que envolvem o acesso ao medicamento. Quando a gente fala de tecnologias duras, existem diferentes estratégias que estão sendo organizadas em diferentes países e, obviamente, em diferentes sistemas de saúde, tentando dar acesso principalmente ao que a gente fala, a medicamentos de uma forma segura, racional e que possam, sim, enfrentar os principais problemas de acessibilidade e de adesão ao tratamento. A gente não pode esquecer que dentro desse contexto existe algo que é fundamental e que a própria Organização Mundial de Saúde já colocou como desafio global. A adesão ao tratamento no mundo, ela é estimada em apenas 50%. E quando a gente fala de uma adesão ao tratamento adequado aos pacientes, é fundamental que a gente possa entender quais são esses desafios, para que a gente tenha uma adesão ao tratamento adequado. E, obviamente, não esquecer que todos os serviços de saúde hoje têm uma população para atender, que ao longo de décadas tem mudado, tem se transformado.
E, obviamente, as relações de trabalho, emprego, vida, os determinantes sociais influem diretamente na adesão ao tratamento. Então, é importante entender as diferentes realidades que existem, os diferentes determinantes sociais e, obviamente, as diferentes populações envolvidas, para que a gente possa ver a importância da tecnologia como um grande impulsionador da mudança de processos de trabalho, mas também que a tecnologia sozinha não vai ser suficiente. É a relação de tratar pessoas que precisa de pessoas. Não é dissociando pessoas através da tecnologia que a gente vai melhorar a adesão ao tratamento no mundo, né? Então, uma das primeiras alternativas que tem sido colocadas e durante a pandemia foi muito importante, por exemplo, foi o uso de máquinas de venda automática nos Estados Unidos, quando a gente fala, por exemplo, da disponibilização de naloxona, associado principalmente aos casos de mortes relacionados ao medicamento fentanil. Para vocês terem uma ideia, na faixa etária de 18 a 45 anos, somente em 2020, houveram 37 mil mortes relacionadas ao uso de fentanilo. E a estratégia de deixar disponível o antígeno para esse tipo de medicamento tem sido utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Obviamente, em 2021, há um aumento de quase 10% no número de mortes de um ano para o outro. Outra estratégia que utiliza também máquinas de venda automática tem sido utilizada também para o acesso ao diagnóstico. Acho importante colocar aqui que Porto Alegre, recentemente, há 7 meses, aderiu ao programa A Hora e Agora, do Ministério da Saúde. O principal objetivo desse projeto é responder à necessidade de ampliação do acesso à testagem para HIV. Então, são disponibilizados kits para testagem que são retirados no armário digital. Aqui em Porto Alegre foram escolhidos 2 locais específicos, principalmente ligados a situações de vulnerabilidade e também aos dos principais locais de profissionais do sexo, para que pudessem ter acesso a esse tipo de testagem, né? Então, é um autoteste e, obviamente, esse autoteste não está dissociado, nos casos confirmatórios, de um serviço de saúde de referência para que, nos casos de testagem positiva, esse paciente possa ter acesso ao diagnóstico a tempo. Então, aqui a gente está falando de outra estratégia, que já é governamental e que está sendo testada inicialmente para o HIV, dentro do início ao tratamento e, obviamente, sendo mais uma porta de acesso à testagem, ligando pacientes que tiveram situações de risco para o HIV, tendo acesso a esse tipo de diagnóstico. Outras ações também que usam as caixas automatizadas envolve, por exemplo, a contracepção de emergência. E diferentes locais têm utilizado esse tipo de tecnologia para dar acesso à contracepção de emergência. Quando a gente observa os consumos nacionais e a venda de anticoncepcionais de emergência, se percebe que, por exemplo, na via pública, o uso desse medicamento tem uma menor prevalência em relação ao que se tem de vendas em farmácia. Obviamente, existe uma relação direta de ainda certos tabus que devem ser vencidos, como a situação de constrangimento em relação ao uso da contracepção de emergência, e, obviamente, o uso de máquinas automatizadas também tem sido utilizado para dar acesso a essa contracepção de emergência. Na saúde prisional, há a utilização, por exemplo, dos chamados lockers, que são grandes armários com um sistema de segurança específico que só o paciente pode ter acesso aos seus medicamentos. Então, esses lockers têm sido utilizados para distribuir conforme um guia de uso, ou seja, há uma prescrição associada e o apenado faz essa inserção da sua digital para poder ter acesso à sua porta específica com seus medicamentos de uso diário. Então, aqui há, obviamente, uma estrutura tecnológica para poder melhorar o acesso a medicamentos na saúde prisional. Obviamente, para uma realidade brasileira, em que a gente não tem um sistema prisional robusto o suficiente para isso, há uma série de limitações para o uso dessa tecnologia, o que mostra que a tecnologia não pode estar dissociada, obviamente, das realidades que envolvem uma população específica, como a saúde prisional. Mas são estratégias que estão sendo utilizadas para isso. O que esses estudos observaram? Que metade dos pacientes
utilizaram esse locker para a distribuição dos medicamentos, e 80% dos que completaram a pesquisa de satisfação acharam o armário de distribuição fácil de utilizar. E, obviamente, 92% deles acharam positiva essa experiência. Entretanto, alguns deles ainda disseram que gostariam de ver melhorias nesse uso. E, principalmente, algo que é bem importante a gente entender, que a tecnologia sozinha não resolve processos de trabalho. 14% deles disseram que gostariam de ver melhorias, e todas essas melhorias estavam associadas ao processo assistencial, que vão desde a renovação de prescrições até mesmo a mudança de dose por parte, ou a necessidade da mudança de dose, ou de maior número de comprimidos por parte dos apenados. Outra utilização desses lockers está ligada à população, por exemplo, de rua, que com HIV utiliza esses mesmos lockers não só para o armazenamento adequado para uma população de rua, porque a gente sabe que há uma limitação grande para que essa população possa ter acesso, o local adequado depois de ter acesso ao medicamento, mas também que ele pudesse guardar as suas receitas. Então, algo que também vai na direção das necessidades de uma população específica. Além disso, já existem aqui no Brasil, aqui eu estou usando uma rede que é gaúcha, que já tem utilizado esses mesmos lockers, mas aí dentro do contexto de uma chamada, entre aspas, teleentrega, ou seja, uma retirada expressa, em que através de um aplicativo a pessoa já faz o seu pedido e faz uma retirada sem precisar entrar na farmácia. Então, isso também já está sendo um processo experimental também no varejo farmacêutico. Além disso, a automação na farmácia comunitária tem sido utilizada para diferentes estudos, para ver qual é o impacto da introdução da automação na farmácia comunitária. A literatura disponível ainda permanece um pouco irregular em relação a esses impactos. Entretanto, a literatura que hoje está disponível mostra que há uma redução nos erros de medicação, ou seja, diminui a troca de medicamentos, há sim uma ampliação da produtividade dos serviços da farmácia, uma economia de custos, mas quando a gente olha para a satisfação da equipe, não há uma alteração dessa satisfação. A mesma coisa pode ser observada quando a gente olha os chamados pillboxes, que são, aqui no caso, há uma revisão específica de literatura que fala como isso acontece quando a gente fala para o paciente idoso. Só para deixar claro aqui, pillboxes são aquelas caixinhas separadoras de medicamento, e aqui foram testados pillboxes eletrônicos, em que o paciente clica e passa a ter acesso aos medicamentos do dia. A evidência mostra que para populações específicas, como por exemplo os transplantados renais, há uma evidência e um impacto positivo robusto para a utilização desse tipo de organizador. Mas, por outro lado, quando a gente olha um paciente com hipertensão arterial e múltiplas condições crônicas, a evidência ainda se mostra fraca para um impacto sobre a adesão ao tratamento desses pacientes. Além disso, há uma outra questão importante quando a gente olha para a tecnologia em relação ao uso racional de medicamentos, que não só está ligado a poder dar um maior acesso à população, mas também a poder dar uma ampliação do cuidado em saúde a essa população. Ou seja, que a gente possa ter instrumentos para o monitoramento adequado desses pacientes. Uma das principais estratégias que têm sido utilizadas, inclusive pela NHS, é o uso dos chamados Point of Care Testing, ou seja, aqueles autotestes em que você pode, testes rápidos que podem ser utilizados no próprio ponto de cuidado. Esses testes permitem que as pessoas possam resolver mais problemas em saúde dentro de um mesmo estabelecimento e, ao mesmo tempo, ampliam a capacidade do profissional farmacêutico em ampliar sua resolutividade em saúde, porque podem mostrar que há uma viabilidade para a utilização disso na farmácia comunitária, amplia o rol de serviços farmacêuticos e, obviamente, há uma economia em saúde para o sistema de saúde e uma satisfação dos pacientes quando utilizam isso. Quais são as principais estratégias que estão ligadas aos Point of Care Testings? Principalmente quando há definição de uma linha de cuidado específica, muito ligado, por exemplo, a medicamentos potencialmente perigosos que exigem monitoramento, como, por exemplo, o uso de varfarina, que é um medicamento que tem um alto número de interações medicamentosas e, ao mesmo tempo, exige do paciente um monitoramento
maior em relação ao uso desse medicamento. Outro exemplo muito utilizado no NHS é o monitoramento do lítio, da litemia, para pacientes em uso de carbonato de lítio. E, obviamente, nesses casos, é necessária uma capacitação dos farmacêuticos para poderem associar o point of care testing à definição de um protocolo de atendimento, em que se permite até mesmo o ajuste de dose pelo farmacêutico em associação a um protocolo médico clínico. Nesses casos, o paciente vai até um serviço de saúde, define-se uma prescrição inicial e na farmácia, através dos point of care testings, há acesso ao medicamento, uma orientação adequada e o monitoramento desse paciente até a estabilização. O principal objetivo dessas estratégias estão ligadas à redução do tempo de internação, do tempo médio de internação desses pacientes, mas principalmente uma transição de níveis de cuidado adequadas que permitam que ele tenha, ao longo dessa trajetória em saúde, um maior cuidado e uma maior segurança no uso desses medicamentos potencialmente perigosos. Acrescentando a isso, uma das principais expoentes que a gente tem hoje também chama-se e tem se estruturado a telefarmácia, em que todos esses diferentes serviços de telefarmácia, quando estudados, mostraram-se ser eficazes e atingiram seus objetivos satisfatoriamente. Obviamente, a gente, quando fala de telefarmácia, a gente não está falando de assistência farmacêutica remota, isso é importante deixar claro. Quando a gente fala de telefarmácia, a gente está falando de um serviço de atendimento à distância em que o farmacêutico provê serviços clínicos de apoio, uma educação em saúde remota, uma orientação adequada quanto ao uso de formas farmacêuticas complexas e os serviços de reconciliação de medicamentos, em que você consegue que diferentes prescritores para uma mesma pessoa ajudar essa pessoa na organização desses medicamentos e, obviamente, a verificação de interações entre medicamentos prescritos por profissionais diferentes. Então, em todos esses casos, esses serviços de telefarmácia se mostram eficazes e atingem seus objetivos, mas a gente ainda tem, quando olha para a literatura, um grande abismo para poder efetivamente verificar a sua efetividade, que é o impacto legal que está ligado ainda aos serviços de telefarmácia e, obviamente, as limitações tecnológicas que estão associadas pela falta de um arcabouço legal e regulatório ainda em desenvolvimento nos diferentes países. Do ponto de vista técnico-gerencial, a informatização da assistência farmacêutica tem se mostrado fundamental, inclusive colocada dentro de políticas públicas, né? A política pública que criou, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica tem se mostrado fundamental para dar uma maior transparência ao processo de aquisição de medicamentos, a dar ferramentas para os gestores para verificar os diferentes medicamentos associados a campanhas estratégicas do Ministério da Saúde, mas principalmente a dar maior transparência ao processo de uso dos medicamentos. Eu vou citar aqui o exemplo de Porto Alegre, que estruturou um sistema que foi pensado e estruturado para poder demonstrar aos usuários, primeiro, uma relação entre o que é prescrito para definir o que é entregue efetivamente aos pacientes, ou seja, a gente tem um sistema de registro passivo, em que um sistema procede o cálculo da quantidade a ser entregue através da quantidade prescrita, uma maior rastreabilidade por consolidar os diferentes registros de dispensação, quando a gente pensa que tem uma rede de assistência farmacêutica plenamente informatizada e uma possibilidade, através dessa quantidade prescrita, associada à quantidade de medicamentos entregue por uma competência, verificar indiretamente, por métodos indiretos, a taxa de adesão ao tratamento dos pacientes no município. Obviamente, toda implementação de sistema está ligada a uma normatização que leva em conta, por ser uma tecnologia leve e dura, uma regra que contempla o armazenamento adequado, o controle de estoque, a possibilidade de inventários e, propriamente, as regras para dispensação e, obviamente, um cronograma que conseguiu interoperar o controle de estoque, a gestão do controle de estoque, a dispensação de medicamentos. Obviamente, quando a gente fala de uma qualificação desses profissionais, houve o treinamento presencial na implementação do sistema e a utilização de uma plataforma eletrônica para qualificar os serviços de assistência farmacêuticos prestados
no formato online, com a garantia, ou tentando garantir a qualidade ao longo de todo o processo, com uma revisão contínua dos processos de trabalho e a confecção de procedimentos operacionais padrões para cada processo de trabalho. Quais foram os resultados que foram atingidos com essa informatização plena? Com essa racionalização de custos e uma normatização que também ligou aos limites de dispensação para cada paciente, se consegue ter uma maior capacidade de aquisição dos medicamentos e, obviamente, se amplia o acesso às pessoas. Quando a gente olha de 2018, data da implementação, a 2021, o último ano de competência que a gente tem nos registros, a gente sai de 1.700 pessoas, 1.700.000 pessoas atendidas, para aproximadamente 2.100.000 pessoas atendidas anualmente na rede de assistência farmacêutica do município. Há um custo médio por pessoa atendida que em 2018 estava em R$ 13,14, passando para R$ 12,70. O que a gente está falando com isso? Que houve uma ampliação de 20,83% no número de pessoas atendidas e uma redução do custo médio por pessoa atendida. Entretanto, quando a gente olha a evolução do custo de aquisição de cada medicamento, há uma ampliação. Ou seja, mesmo com a ampliação dos custos para aquisição, se consegue, através da racionalização desse uso, da normatização das regras de dispensação, gerar um uso racional suficiente para dar maior sustentabilidade à estratégia de acesso aos medicamentos. Obviamente, há também uma padronização com solicitações mensais de medicamentos feitos por critérios populacionais associados ao registro de consumo dos medicamentos. Isso dá, obviamente, uma maior padronização e a garantia de acesso com uma maior facilidade, a integração dos registros de dispensação ao prontuário único do cidadão, ao prontuário eletrônico que hoje tem em Porto Alegre já informatizado, até mesmo no formato de um aplicativo, e também o mapeamento territorial do consumo de medicamentos, o que a gente hoje consegue associar a regiões de saúde específica que geram internações a baixo uso de certos medicamentos chaves para essa internação, como, por exemplo, no caso da asma, até mesmo a poder ter uma transparência plena dos estoques ao longo de toda a rede de atenção. E, obviamente, poder fazer estudos populacionais específicos que levem em conta a adesão ao tratamento desses pacientes. Um primeiro estudo que foi feito aqui, ligado à varfarina, nos mostra que, por exemplo, 80% dos pacientes em uso de varfarina foram considerados por métodos indiretos não aderentes, ou seja, com uma adesão insatisfatória. E quando se olha a prevalência de pessoas polimedicadas no município em uso de varfarina, se verificou que 30% desses pacientes usam 10 medicamentos ou mais. Além disso, a informatização também nos permitiu implementar estratégias que visam a redução da judicialização de medicamentos, com a interligação das solicitações judiciais de medicamentos, que se tornaram eletrônicas, a um módulo virtual da Comissão de Farmácia Terapêutica que recebia essas demandas judiciais e, através da maior prevalência de demandas judiciais para certos medicamentos, houve uma priorização das inclusões e da avaliação de inclusões por parte da Comissão de Farmácia Terapêutica. As avaliações da Comissão de Farmácia e Terapêutica se tornaram mais transparentes e com acesso pleno às decisões dessa comissão. Isso, obviamente, gerou um impacto direto sobre a judicialização de medicamentos. Quando a gente olha as taxas de processos judiciais para medicamentos do componente básico, que são de responsabilidade de aquisição municipal, de 2018 para 2021, houve uma redução de 45,78% na prevalência desses processos judiciais, tendo-se, assim, uma redução das solicitações judiciais por uma resposta mais rápida da Comissão de Farmácia Terapêutica aos medicamentos que eram mais judicializados no componente básico. Então, concluindo, é fundamental que políticas para a implementação de sistemas eletrônicos sejam desenvolvidas para minimizar os impactos negativos relacionados à judicialização de medicamentos e, obviamente, ao uso inadequado destes, também quanto para os pacientes em relação ao uso dos sistemas de saúde.
Essa informatização permite um controle melhor das perdas de medicamentos, um planejamento adequado das aquisições, uma distribuição mais efetiva nos pontos de cuidado, uma maior sustentabilidade da assistência farmacêutica e, obviamente, uma ampliação do acesso e, por consequência, da resolutividade dos serviços de saúde. Por fim, essa tecnologia de informação associada à padronização de processos é fundamental para reduzir, por exemplo, o impacto do subfinanciamento, no âmbito privado, obviamente, uma melhoria de custos, e, obviamente, há uma otimização do gasto público. Além disso, é importante a gente entender que a implementação de tecnologias deve estar associada a mudanças de processos de trabalho, em que pessoas, obviamente, vão precisar de um diagnóstico adequado, de uma prescrição racional e um acesso a tempo ao seu tratamento. E que é fundamental que a farmácia, por ter uma maior capilaridade, um horário ampliado de funcionamento, a possibilidade de um profissional tendo uma estrutura adequada e uma cultura de contato por parte da população, é importante a gente não esquecer que a farmácia, em relação aos demais serviços de saúde, tem uma taxa de usabilidade pelos usuários muito maior, aquela média que, anualmente, uma pessoa vai quase 20 vezes à farmácia, enquanto vai uma a duas vezes por ano a um serviço de saúde. É importante entender que esse ponto de atenção, esse estabelecimento de saúde, precisa ampliar sua resolutividade. Para isso, é fundamental que a gente defina uma rede de suporte, uma reestruturação dos processos de trabalho dentro da farmácia, e, obviamente, isso deve gerar a capacitação dos profissionais e a sua remuneração adequada. Para quê? Para que a farmácia possa dar a tempo a necessidade de e responder a tempo às alterações de terapia, a utilização de tratamentos definidos através de protocolos médicos e que levem em conta sinais e sintomas, e que as pessoas tenham a tempo acesso ao seu diagnóstico, com exames adequados que possam lhe dar rastreamento, diagnóstico e o monitoramento, e que isso possa estar interligado aos diferentes serviços de saúde. Um dos grandes desafios é: será que os dados que a gente tem na farmácia estão acessíveis a todos os serviços de saúde? E será que, diante de posse dessa informação, os serviços de saúde não seriam mais resolutivos? Por isso, a inclusão da farmácia nos diferentes níveis de atenção e a sua aceitabilidade e o reconhecimento dos serviços de farmacêuticos para toda a rede de atenção é fundamental para ampliar o cuidado em saúde. Para isso, eu passo a bola para o Rodrigo, que tem como a gente pode fazer essa ampliação, como ampliar a resolutividade da farmácia e do farmacêutico no mundo real, no dia a dia, e como pequenas ações em direção à tecnologia podem fazer diferença na vida das pessoas. Olá, pessoal, estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Boa noite, gente, tudo bom? Só alegria? Estamos aí nessa terça-feira de URM, assistindo aí o grande Leonel falando umas coisas muito legais, né? Como que a gente está avançando, né, na tecnologia, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico, e a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no município de Sapucaí do Sul. Eu fui, né, recebi uma provocação aí do Leonel, né, que ele me chamou, falou, não, vocês têm que falar de Sapucaí do Sul e tal. Falei, então vamos lá, vamos apresentar então mais um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Vou compartilhar minha tela. Todo mundo está vendo? Que agora eu não estou vendo ninguém. Sim, Rodrigo. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho do município de Sapucaí do Sul e como se organiza a assistência farmacêutica ali, com algumas situações que a gente enfrentou aí durante esses anos e quais soluções a gente tentou desenvolver para resolver esses problemas, né? Então, nós somos uma equipe, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, estou falando, né, com a construção de várias pessoas, né? São 29 profissionais, entre a coordenadora, os farmacêuticos, os técnicos, os estagiários,
que ajudam, né, diariamente, né, tanto na questão de execução desses processos, quanto também de avaliação e de reflexão sobre o que a gente está fazendo ali na farmácia todos os dias. Então, a Prefeitura de Sapucaia do Sul, ela comprou a ideia da Semana do Uso Racional de Medicamentos e está publicando vídeos diários, né, sobre o que a farmácia faz, né? Começando no dia 5, né, de maio, com o farmacêutico Márcio. Então, quando vocês receberem essa apresentação, esses links, essas fotos vão levar vocês ao vídeo, que aí tem um pouquinho ali que conta um pouco o que a gente está fazendo ali para melhorar e garantir o uso racional de medicamentos. Então, a farmácia, a assistência farmacêutica em Sapucaia do Sul, ela é organizada em 6 farmácias. A farmácia municipal, né, onde tem o responsável aí pela dispensação dos medicamentos, né, do componente básico da assistência farmacêutica. A farmácia do Estado, né, que tem a responsabilidade, o componente especial, especializado, e alguma coisa do estratégico da assistência farmacêutica. A gente tem a central de abastecimento farmacêutico, né, que realiza todo o jogo logístico do medicamento no município, além de ser responsável por alguns programas que a gente vai conhecer um pouquinho. A farmácia solidária, que trabalha com doações de medicamentos, onde existe uma avaliação técnica desses medicamentos e insumos, e ele fica disponível para doação, né? Uma farmácia que tem um caráter social no município. A farmácia judicial, né, que é responsável pela gestão da aquisição e das respostas dos processos judiciais de medicamentos, e a farmácia do serviço de atendimento especializado, né, que trabalha principalmente no componente estratégico da assistência farmacêutica. Essa farmácia é a única que não está localizada no mesmo prédio. Sapucaia do Sul optou por fazer uma farmácia central, onde todas as farmácias coexistem no mesmo prédio, no espaço físico. Mas os fluxos que elas, da forma como elas trabalham, é diferente. A única farmácia que funciona fora desse complexo é a farmácia do serviço de atendimento especializado. Então, imagina, uma cidade, né, que tem 140 mil habitantes, né, da região metropolitana de Porto Alegre, que tem um município que é relativamente extenso, cortado por 2 rodovias, né, porque a gente tem a 116, que separa um pedaço da cidade, e a 118, que separa outro pedaço, né? Então, é uma cidade muito heterogênea, né? Ela tem diversas características diferentes. Então, é um desafio para a gente organizar como a assistência farmacêutica deve funcionar, ainda mais quando a gente tem uma estrutura centralizada, né? Então, a gente começou a pensar, né, como é que a gente pode fazer para organizar esse serviço, né, da assistência farmacêutica. Então, uma coisa que a gente pensa, né, porque a demanda de trabalho da nossa equipe é muito grande, justamente pelo fato de todas as estruturas serem no mesmo prédio, né? Então, nós temos uma centralização do atendimento, onde tem uma demanda muito grande de serviços, né? E a gente tem que aproveitar todo o tempo possível para pensar em como planejar. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza, as principais ferramentas, eu citei aqui, né? Vou falar um pouquinho delas para vocês verem como a gente usa no dia a dia ferramentas para auxiliar a gestão do nosso tempo, né? O tempo é curto para a gente poder planejar, porque a demanda de serviço é muito grande, né? Essa foto aqui mostra uma condução de uma reunião. Como a gente tem, o tempo tem que ser otimizado, a gente usa a técnica do grupo nominal, onde nós temos uma pergunta guia e cada pessoa que participa dessa reunião da equipe responde, né, numa folha de papel, e depois cada pessoa fala o que ela quis dizer. E a gente agrupa as respostas parecidas. E daí a gente consegue elaborar uma lista de temas. No caso dessa reunião, foi justamente para a gente levantar o que deveria acontecer nas reuniões da farmácia municipal, né? Então, ao invés de a gente abrir para discussão,
a gente otimizou o processo por meio dessa técnica do grupo nominal. Outra ferramenta também que a gente usa bastante na construção, principalmente dos processos mais complexos, aqui a gente tem uma foto do exemplo da farmácia do Estado, né? É a espinha de peixe, onde a gente coloca num extremo a situação, no outro extremo a imagem objetivo. E a gente tenta construir como a gente vai fazer para chegar nessa imagem objetivo, né? Com causas e consequências. Então, esse processo a gente sempre tenta fazer da maneira mais participativa possível com as pessoas da nossa equipe, né? Porque elas estão o dia todo lidando com aquela situação e nada melhor do que a pessoa que está vivenciando aquilo ajudar a construir o planejamento, né? Outra forma também que a gente pode fazer para auxiliar a ter uma visão de que a gente está atendendo seres humanos, né? Que a gente precisa de ter um pouco de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, é uma ferramenta chamada construção de uma persona, né? E a gente desenvolveu isso também na farmácia. A equipe criou um personagem, né? E esse personagem foi na farmácia para pegar o medicamento, né? E aí, a própria equipe desenvolvendo o que a pessoa pensa, o que ela ouve, o que ela fala, o que ela vê, eles começam a perceber o que pode melhorar o nível do nosso atendimento prestado naquele paciente. E isso leva à construção da jornada do usuário, porque a partir do momento que a gente começa a perceber os caminhos que o usuário faz para construção, para conseguir ou não o seu medicamento, a gente consegue pensar na rede, né? Quais são os problemas da rede de saúde que faz com que as pessoas consigam ou não consigam o seu medicamento. Essa jornada do usuário a gente utiliza sempre quando a gente reúne com as equipes de saúde para falar sobre a farmácia, justamente para mostrar que ela está inserida num sistema, né? Então, a gente tem essa questão do pensamento, como a farmácia centralizada, parece que ela está isolada do sistema, e ela não está. Né? E quando as pessoas constroem a jornada do usuário, elas percebem isso, que é diferente. Agora, quando a gente precisa da rotina diária, né? O que vai acontecer, quando e como, né? Aqui a gente tem um exemplo do nosso planejamento da Central de Abastecimento Farmacêutico, né? Que desenvolve várias atividades diferentes durante o mês. A gente organiza por meio de um quadro, né? Que a gente consegue estabelecer as metas a serem alcançadas, né, dentro de cada semana daquele mês. Né? Esse aqui foi o mês de maio que eu tirei essa foto para vocês verem. Agora, como é que a gente organiza esse fluxo? Né? Porque se a gente tem uma farmácia centralizada, a gente tem 26 unidades de saúde, 3 CAPs, né? Então acaba que tem que ter uma forma de comunicação com essa rede, né? E tem que ter uma forma de resolução de algumas pendências que podem acontecer. Então, aqui eu levantei 3 situações que são interessantes, que a gente usa ferramentas gratuitas para poder melhorar esse fluxo, né, da comunicação da CAF com a farmácia municipal, da comunicação da CAF com a rede de saúde, e como a gente tenta resolver erros de dispensação que acontece. Então, essa foto aqui, eu vou explicar a história da foto primeiro. Porque, imagina, né, a CAF tem uma forma de trabalhar e a farmácia municipal tem outra. Só que a farmácia municipal tem que ser abastecida pela CAF, né? Só que a CAF também tem sua rotina. Então, ela não pode parar a atividade que ela está executando para ficar abastecendo a farmácia municipal. Por outro lado, a farmácia municipal também não pode ficar sem medicamento, porque senão atrasa o atendimento, e isso gera fila, né, gera estresse e tudo mais. Então, essa foto simboliza quase um ano de pensamentos, de discussões, de estratégias sobre como a gente pode organizar a comunicação, mesmo sendo no mesmo prédio, né, a farmácia municipal e a CAF. Então, a gente criou esse espaço que a gente chama de limbo, né, onde a CAF ela transfere os itens para esse espaço
né? Quando a equipe da farmácia precisa de um determinado medicamento que acabou a dispensação, ela consegue retirar esse medicamento aqui, aceita a transferência e registra qual medicamento que foi retirado do limbo. Então, 2 vezes por dia, por meio desse checklist, a CAF consegue saber quais medicamentos têm que ser reabastecidos, né? Então, pode parecer simples no princípio, mas isso foi quase 1 ano e meio pensando, criando estratégias, desenvolvendo processo, testando, para achar a melhor forma de se comunicar a CAF com a farmácia municipal. Outra ferramenta que a gente usa bastante, né, é a divulgação da nossa REMUM. Então, a gente, como vocês estão vendo aqui, a tela da REMUM é o print, né, onde a gente coloca os itens que estão na REMUM, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, e juntamente com a lista, nós já divulgamos a disponibilidade ou não, né? Aqui vocês vão ver tudo de preto, que está disponível, o vermelho são medicamentos em falta, e quais medicamentos tem no farmácia popular, né, com copagamento ou de forma gratuita. Então, qualquer profissional de saúde da rede, se ele precisa saber o que tem na farmácia disponível para dispensação, essa lista está disponível, né? Lógico que eles não podem editar, é só o usuário da farmácia que consegue fazer essa edição. Então, assim que nós recebemos um medicamento que estava em falta, a gente simplesmente pinta a linha do disponível do medicamento de preto e os profissionais de saúde já vão saber que aquele medicamento está disponível. Outra situação da comunicação da CAF com a rede de saúde envolve o pedido para as unidades de saúde. Então, as unidades de saúde, elas possuem alguns medicamentos, né, para uso ambulatorial, e isso era um problema, porque toda vez a unidade de saúde, quando ela precisava de alguma coisa, ela fazia um pedido. Então, já imaginou 26 unidades de saúde fazendo pedidos durante o mês? Imagina a demanda de trabalho que isso trazia para a equipe da CAF. Tendo que fazer um pedido, aí a unidade de saúde esquecia algum medicamento, no outro dia fazia o segundo pedido, no terceiro dia fazia um outro pedido, aí o medicamento ainda não chegou na unidade, eles fazem o 4º pedido. Então, isso gerava um volume de trabalho muito grande, né? E a gente não conseguia fazer outra atividade, né? Era simplesmente organizar o pedido das unidades de saúde. Até que o momento, né, já tinha uma lista, que é essa que vocês estão vendo aqui, que são as quantidades máximas que podem ter na unidade de saúde. E aí, nós discutimos lá dentro da CAF, né, a gente pensou, tá, mas se o sistema que gerencia a unidade é a mesma do sistema que gerencia a farmácia, como o Leonel falou, né, que é importante isso, né, que ela é interligada, o sistema é um só, então por que a gente já não confere o estoque que eles têm e manda a diferença do estoque máximo? Então nós desenvolvemos um projeto piloto, né, que é o pedido automático, em outubro de 2020, e hoje é uma realidade no município. A unidade de saúde não precisa fazer o pedido, ela só tem que dar baixa, né, fazer a baixa do medicamento no nome do paciente que utilizou. E isso, uma vez por mês, a equipe da CAF olha essa posição do estoque e transfere a diferença do quanto tem no estoque versus o estoque máximo. E isso promove o uso racional de medicamentos, porque aí, se a unidade não lançou o medicamento que foi utilizado, ela não vai receber. Então, ela tem que nos acionar quando acontece algum problema, algum erro de estoque, ou um erro de dispensação, alguma coisa assim, para a gente poder ir lá e fazer essa correção, né? Isso facilitou e muito o nosso trabalho, né? Usando uma lista, né, com a quantidade máxima, que a unidade de saúde também tem acesso, né? Ela também vê essa quantidade máxima que pode ser transferida. Como que a gente resolve erro de dispensação, né? Nós fazemos uma média de 300 atendimentos por dia, né? Então, é uma missão, a nossa, em 6 guichês, 6 guichês. Então, são 6 pessoas que fazem 300 atendimentos por dia, né, de dispensação. Então, nós tentamos fazer várias entraves, né, para a gente poder avaliar e impedir esse erro de acontecer. Mas, enfim, né,
às vezes acontece. Então, o que a gente tinha de problema, muitas vezes, era um erro de quantidade mesmo. O paciente tinha 60 medicamentos prescritos e levou 30. Só que aí foi lançado 60 no sistema e o paciente volta, né, dizendo assim, não, mas eu não recebi 60, eu recebi 30. E aí como é que a gente ia saber, né, se foi um erro que lançou errado no sistema a quantidade, ou foi um erro de entregou errado o medicamento, ou aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente também pensou, discutiu, a gente tentou pensar o que a gente pode fazer para resolver. O que a gente achou? Vamos pegar, então, todos os medicamentos que têm os de controle especial, os antibióticos e os medicamentos potencialmente perigosos, que é esses que a gente pode ter que evitar ao máximo o erro, né? E contar quando a gente fecha a porta da farmácia. Então, todo dia a equipe conta os medicamentos que estão no estoque, né? E faz uma contagem cíclica dos outros. E aí, no outro dia de manhã, a gente contrasta o que tem no sistema com o que tem no estoque. E quando aparece alguma diferença, fazemos o rastreamento da prescrição e se encontramos algum problema de dispensação, a gente entra em contato com o paciente para fazer a troca ou para fazer a orientação possível, né? Então, a gente começou esse serviço em dezembro de 2020, né? Então, em 2021, a gente conseguiu fazer o ano inteiro esse processo, né, de contagem cíclica e conferência e entrar em contato com o paciente assim que a gente encontra algum problema. Né? Então, outra situação que eu acho importante e que a gente pensou de forma criativa é como garantir o acesso, né? Principalmente por causa da pandemia e também por causa da condição socioeconômica, né? Como eu falei para vocês, Sapucaia é uma cidade muito heterogênea, então tanto as distâncias quanto a condição financeira das pessoas não é grande. E a gente começou a perceber que tinha que criar mecanismos, né, para garantir o acesso a medicamentos a essas populações. Então, a gente tem o teleatendimento, né, o farmácia em casa e o farmácia mais perto. O teleatendimento, né, ele surgiu em 2020, né, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu celulares, né, para todas as unidades de saúde, para a farmácia, para começar a fazer teleconsulta e outros processos. E aí a gente aproveitou, né, essa demanda que veio da Secretaria e desenvolveu o nosso teleatendimento. Então, os usuários, todos os serviços que eles fazem presencialmente na farmácia municipal e na farmácia do estado, eles fazem pelo WhatsApp, se eles quiserem. Então, orientação, tirar dúvida, perguntar se tem um medicamento, no caso do estado, enviar o processo, perguntar se o medicamento está disponível e também fazer a dispensação, né? Então, na farmácia municipal, a dispensação, então, é feita, né? E aí o medicamento fica separado, a pessoa vai à farmácia, não pega a fila, né? Quando ela chega para buscar o medicamento, aí que é feita a conferência com a receita, o registro na receita, e aí a pessoa leva o medicamento sem entrar na fila, né? Então, se a gente tem um profissional só para o teleatendimento da farmácia municipal e um só para o teleatendimento da farmácia do estado, porque é uma demanda grande, né? E também atender as pessoas pelo WhatsApp é um pouquinho mais devagar por causa do letramento digital das pessoas, né? Da foto que elas têm que tirar. Então, a pessoa tem que saber como lidar com isso, né? Mas é um serviço que a gente está oferecendo aí desde outubro de 2020. O Farmácia em Casa, ele é um programa que é uma lei municipal que diz que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida devem receber medicamentos em casa, né? Então, a gente organiza tanto os medicamentos da farmácia do estado, como a farmácia municipal, quanto insumos de saúde para alguns pacientes, e esse medicamento é entregue em casa. Então, a ferramenta que eu queria mostrar para vocês do Farmácia em Casa é um mapa. Então, a gente, com o próprio uso do Google, a gente localiza os pacientes, né? Cria o mapa da onde eles estão e monta o roteiro de entrega, né? Porque são muitos pacientes que precisam receber o medicamento em casa e a gente tem que otimizar, né,
o roteiro, otimizar o gasto de combustível, quando que vai reabastecer o veículo para poder entregar mais insumos, né? Porque dieta é uma coisa pesada, né? E se vocês observarem, essa região que eu estou mostrando na foto é a região mais distante da farmácia municipal, né? Vocês estão vendo que tem gente atrás do zoológico de Sapucaí do Sul, né? Que é o nosso enfoque, né? Tentar resolver o problema dessas pessoas que têm mais dificuldade de acesso. Outro programa também que a gente criou foi o Farmácia Mais Perto, né? Onde a gente selecionou uma unidade de saúde mais distante da farmácia, né? Que também fica lá próximo ao Jardim Zoológico, né? E a gente realiza a dispensação remota de medicamentos para os pacientes dessa unidade. Então, como a gente tem um sistema de prescrição digital, o sistema que gera a prescrição é o mesmo que dispensa, a gente consegue ter acesso à prescrição do paciente sem ele precisar de ir até a farmácia. Então, é feita a dispensação remota, né? Os medicamentos são embalados e lacrados, e esses medicamentos vão para a unidade de saúde e ficam disponíveis 5 dias úteis para o paciente fazer a retirada. E quem define quem vai entrar, né? A gente tem 200 cotas, por enquanto, desse programa. São a própria equipe da unidade de saúde que participa, né? Como é que a gente faz esse gerenciamento, né? Esse gerenciamento, então, ele é feito, né? A gente precisa orientar a equipe qual receita precisa ser renovada, qual medicamento foi dispensado, qual mês que a pessoa vai receber, né? Então, aqui a gente criou também uma planilha, né, compartilhada no Google Drive, onde a gente coloca qual é a situação de cada prescrição daquele paciente, né, nos meses que ele vai receber, né? Então, de 2 em 2 meses, ele recebe o medicamento. Então, aí a gente pode... o liberado que vocês estão vendo, né, quer dizer que aquele mês, todos os medicamentos dele estão liberados para poder dispensar. O que está em vermelho quer dizer o quê? A prescrição venceu, a receita venceu e o paciente precisa de renovar. Então, a equipe já vê em tempo real a situação de cada paciente para poder fazer a atualização da prescrição e nos enviar essa prescrição digital para esse paciente poder continuar recebendo por dispensação remota, né? Então, era isso, né? A ideia era mostrar alguns exemplos, né, de como é possível, né? Então, quando a gente tem uma internet, né, um Google Drive e um WhatsApp com post-it, dá para fazer muita coisa. Ainda mais quando a gente tem uma equipe maravilhosa, que é a equipe da farmácia de Sapucaí do Sul, né, que não deixa a peteca cair, que faz as coisas andarem, né? A gente tem muito desafio pela frente e era isso que a gente queria apresentar hoje. Obrigado.